para você que está acompanhando mais um temporada especial Quarta Livre com a comunidade cultural da cidade de Mauá, certo? Um projeto apoiado aí com a Lei Aldir Blanc. Sem mais delongas, a gente está muito feliz hoje com a nossa convidada aí, uma grande amiga. Fala aí, Carlinhos, um pouquinho pra gente. Quem é essa pessoa de hoje? Salve, salve! Nessa noite a gente está com o tema Organização Coletiva em Prol da Vida e da Justiça e a nossa convidada, a rainha maravilhosa, é a Catiara Oliveira, de 35 anos, filha da Dona Graça, nascida em Almenara, moradora da cidade de Mauá, onde vendeu por anos o original queijo cabacinha, formada em assistência social aqui na Faculdade Fama, na cidade de Mauá, membro do coletivo Quilombagem, articuladora da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio, arte educadora, apoiadora do movimento Sayal Roots, servidora pública da cidade de Mauá e MC. Boa noite, Catiara, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz de estar com você. Salve, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Que a gente já se conhece, né, de outros rolês, de outras caminhadas, então tá junto aqui é um prazer da hora. Muita felicidade mesmo. Fala pra gente, Cati, sobre a sua construção de vida na militância, no serviço social e na educação popular. Sim, na minha formação no serviço social, a gente não discute muito o racismo, né? Mas desde do início da militância, assim, no início no quilombagem, a gente já fazia essa discussão junto com discussão de classe e gênero. Mas antes do quilombagem, que eu não a gente não fazia essa discussão, não tinha o debate, né, de desigualdade racial, a gente tinha uma aproximação de uma leitura crítica da realidade a partir do hip hop, do rap nacional. Que eu costumo dizer que foi o primeiro sociólogo, um dos primeiros psicólogos no sentido de apoiar, né, de dar um apoio para gente que que estava na adolescência, crescendo, várias transformações, mas também de olhar o mundo de uma forma mais crítica, de uma forma mais, né, assim, acho que foi o que ajudou nessa consciência que me fez ingressar no movimento social, que é o quilombagem, né, minha primeira escola, vamos dizer assim. Então, em 2006, entro no quilombagem e aí passamos por diversos projetos, né, cursos gratuitos, eventos de hip hop nas praças públicas, como uma forma de ocupar mesmo os espaços. Baile das Beneditas, a gente tinha uma casa de cultura no centro de Santo André, a Casa de Cultura e Política, Casa de Cultura e Política da Juventude. E a ideia era ser um espaço de resistência para a galera do ABC. Então tinha cursos, tinha atividades culturais, tinha festa. E aí depois, em 2007, eu fiz parte de a construção do primeiro Encontro Nacional de Juventude Negra. É ali que a gente começa a atuar mais no movimento negro. Depois de estar, enfim, arrumando várias tretas com os programas de partidos, né? Porque a gente sempre fez uma luta autônoma, assim, de Política de rua, pensar. né? E não só de rua, mas era de uma formação crítica em que as pessoas pudessem entender que, por exemplo, não existe luta de classe sem entender o racismo no Brasil, porque a classe trabalhadora no Brasil, ela tem cor, ela tem um histórico de marginalização, de perseguição, de criminalização da pobreza, de repressão aos movimentos sociais. Então, por exemplo, se a gente pensar que de 2007 para cá, poucas coisas avançaram em termos de políticas públicas, mas até hoje somos um povo que nunca tivemos reparação histórica. A única coisa que dá para colocar como conquista e ainda não é uma reparação, não é uma política de reparação do Estado com o povo negro e indígena brasileiro, é a política de cotas. E ainda assim foi muito polêmica. E antes dessa discussão, tinha menos pessoas se declarando como preto, né? Porque era uma discussão que, enfim, ela é complexa, né? Por conta da miscigenação, a cultura do embranquecimento, essa coisa de não conhecer sua história, de não saber da sua raiz,
de negar a ancestralidade, de criminalizar, né, a cultura preta. Então, tem todo esse trajeto, assim, né, do hip hop, o quilombagem, aí no quilombagem uma aproximação com os movimentos negros, e aí os movimentos culturais sempre estiveram paralelo, assim, né? Então, toda atividade cultural, um curso, tem uma atividade, uma programação cultural dentro da formação, ou tem um grande seminário, tem intervenções dentro daquela programação. E aí, em 2017, que eu, enquanto integrante do Quilombagem, sou convidada a compor a rede, né? Para formar a rede, na verdade. Então, num seminário internacional de 3 dias, no terceiro, eu fui uma das pessoas que coordenou um grupo de trabalho de discussão, que tinha 400 pessoas presentes, a gente se dividiu em grupos, e ali a gente fez o pacto de criar uma rede para enfrentar a violência de Estado. Kate, você falando sobre isso, eu já tive a oportunidade, a honra na minha vida de ter estado com você numa ação da rede em Santo André, na Favela do Amor, do caso do menino Lucas. E eu queria saber como que foi para vocês na rede, enquanto metodologia de trabalho, trabalhar essa questão da ação social e principalmente a partir do fomento à cultura, sabe? A partir de levar a alegria para um espaço onde teve muita dor, de onde você percebe que se tem a dor presente, porque o Estado promoveu uma violência muito grande ali naquela região, promove ainda, né? Assusta o cotidiano de um jovem ali, depois que isso acontece ali, o que é ser adolescente ali. E ter tido essa oportunidade me trouxe essa perspectiva, como para você mesclar tudo isso, assim, sabe? A humanidade com o poder da arte, com o poder da união e principalmente com a entrega do que cada um pode ser, com essa honestidade, assim. Como você traduz essa trajetória de construção na rede? Juntando a pergunta, que eu fiz uma anotação aqui também parecida, que é quais são as ferramentas artísticas, né, que a rede usa. Eu já ouvi você falando sobre grafite, memorial com grafite. Então, que você falasse mais sobre isso, complementando a pergunta, sobre essas ferramentas artísticas, né, que a rede usa. Sim. Assim, primeiro que nós temos princípios, né? Quais são? A gente se considera um movimento antipunitivista. Então, no sentido de olhar que não existe justiça a partir da punição, porque dentro da sociedade que a gente vive, as pessoas não acessam justiça social, porque a gente vive numa desigualdade, né? A gente também se considera antipatriarcal, a gente vive numa sociedade machista, que também temos a realidade, né, do feminicídio. A gente se considera anticolonialista, porque tanto o branco tem que entender o seu privilégio numa sociedade, né, racista, e também qual a contribuição que ele pode ter na luta para combater o racismo, combater o genocídio, que seria, no caso, a expressão mais radical do racismo, né? As mortes sistemáticas de um povo. A gente dá esse nome de genocídio, esse palavrão, porque são várias formas de matar, que não é só a violência direta, que aí eu chego lá também. Então, o outro princípio que nós temos é o da solidariedade mesmo. Então, não tem a hashtag Vidas Negras Importa? Pra gente todas as vidas importam. E como a maioria são negros, a gente pauta da bandeira do racismo, considerando que nesses territórios periféricos a maioria que morre são pretos, e os brancos que morrem, dentro da estatística, 80% negros, 20% brancos, são todos pobres. Então, são de territórios pretos, né? O branco, eu costumo dizer que morre de tabela, porque Sim. ele mora no mesmo território onde a polícia é autorizada a agir com violência, o Estado, né? E aí, o respeito, esse olhar humanizado é importante, porque para nós, assim, as pessoas não são números, elas têm história, elas têm dores, elas têm né, seus sentimentos, a saudade, o luto. Tem situações que a pessoa
chega para denunciar, depois ela não quer, depois ela quer ser ouvida. Muitos casos as pessoas elas têm medo, né? Elas não vão até o final, mas ela tem a escuta, ela tem um lugar para ser ouvida, né? Então tem vários projetos, a rede está muito complexa hoje, tem grupo de escuta das mães que tiveram os filhos executados, sendo ouvidas por psicólogos voluntários. Tem os familiares de preso, que desde o início da pandemia não tem visita, tem um espaço de escuta, também pelo Escuta Liberta, que também é psicólogos voluntários. Então isso é uma forma de contribuir, usando, né, o seu trabalho de forma voluntária, mas tem os militantes, temos pessoas que são moradores, temos pessoas que são vítimas e que passam a fazer parte da luta, né? Não quero que aconteça com meu vizinho, nem com outro filho. Eu também quero somar a vocês, o trabalho que vocês fazem é importante. Então são várias formas de contribuir, várias formas de atuar, mas toda a nossa metodologia ela é pautada com estratégias locais. Então você deu o exemplo do caso Lucas. Não é todos os casos que a gente se propõe a levar alegria, vamos se dizer assim. Porque em todos os casos, o medo a gente tenta transformar numa revolta organizada. O que é isso? É cobrar os direitos, é exigir justiça, é ir atrás das provas e fazer com que elas sejam validadas. Então, os 12, 13, 14, 15... Os 15 meninos de janeiro até hoje, que a gente ajudou a libertar, de janeiro até hoje, foram provas que as próprias vítimas, os próprios militantes, os próprios moradores foram atrás. E falou, tá aqui, seu juiz, tá aqui. É isso que eu queria dizer, porque eu vi lá, acompanhando a rede na internet, disso, O caso né, do Eduardo. a polícia não consegue acompanhar e os moradores conseguem ser mais eficazes do que a polícia na investigação. Aí é uma área bem, eu não vou entrar nisso, mas a civil foi desestruturada para isso. Porque quem investiga militar é a civil. Por isso você não ouve falar mais de concurso para civil, você não vê estrutura. E os mesmos assassinos vão lá com ou sem farda e recolhem as provas, recolhem as balas, ameaça testemunha, ameaça morador. E isso não é suposição, isso é os fatos que você já colheu com a rede. Aí, no caso, Lucas, já foram vários protestos, a mãe foi presa, vários moradores ameaçados, todas as testemunhas ameaçadas. Já não tinha mais ferramenta, assim, não tem mais protesto. Gente, pera, chega, muito protesto. Aí já tá com o defensor, então ele tá lá com as provas, indo atrás, acompanhando a investigação. O que a gente fez? Vamos fortalecer a comunidade que tá com medo, que tá sempre recebendo esses caras com brutalidade e levar outra coisa, uma mensagem de que, ó, essa família não tá sozinha. E aí, quebrada, vocês têm direito ao lazer. O Estado não garante isso aqui, ó, os palhaços de rua. Então, a gente tem direito à poesia, porque é uma forma da gente expressar a nossa revolta, a nossa dor. Então, vamos fazer o sarau. Aí, quebrada, o Batalha da Vila Luzita, que é a batalha aqui mais próximo, tá aqui. Solta o som aí, DJ. Vamos mostrar que estamos juntos. Seja com a poesia, com o grafite, que teve o grafite. O grafite já é uma proposta desde quando a rede surge, quando ela nasce, tinha mães de luto presente, que era o movimento Mães de Luto da Zona Leste. Essas mães já colocaram lá, assim, por exemplo, nesse pacto do terceiro dia do seminário que foi criada a rede, né? Olha, nós somos pessoas, nossos filhos eram provedores, muitos deles trabalhavam. Aí tem uma mãe lá que falava assim, o meu não era trabalhador, ele era traficante, mas ele estava rendido com a mão para trás. Então ele tinha direito a um julgamento. Eu podia estar visitando ele preso, não no cemitério morto. Então a mãe que tem consciência do direito que ele tinha, porque aquilo foi execução. Né? Ele não tinha chance, ele não tinha chance de defesa. O policial não agiu em legítima defesa. Se ele estava com a mão para trás, deitado no chão, isso foi execução. E quem é que prova? Ela mesma, que anda com o CD para cima e para baixo com o vídeo, né? Então, quando a gente vem com a proposta do grafite, é para marcar nessa quebrada, esse jovem deixou saudade. É para marcar, esse jovem
ele não será esquecido. E é para dizer, a gente está lutando por justiça por ele. E toda vez que passar por esse muro, os moradores daquele bairro vão lembrar que a nossa luta contra o genocídio continua. Né? Que ele não foi o único, ele não foi o último, ele não foi o primeiro. Então, assim, o grafite é uma arma de memória, né? Uma forma de criar memória. A narrativa que a gente faz também é. Então, a gente está iniciando, já tem alguns casos, eu vou dar exemplo do Senhor Jeová. Ambulante, estava vendendo açaí, problema de coração, a mulher ficou super... Enfim, teve uma situação ali com a polícia e tal, ele é ambulante, foi brutalmente agredido e ele foi entrevistado por nossa equipe de comunicação da rede. Então a gente consegue ter a nossa narrativa primeiro nos nossos canais. Mas muitas mídias que procuram a gente já procura com respeito. Tem algumas que a gente não nem dá entrevista, não deixa dar. Quais são as mídias parceiras? As que é bolsominion, nós não deixa chegar perto, porque a gente sabe que os caras é cruel. A gente já tentou dar uma chance pro SBT, esquece. Com a Record, esquece. Agora, eu não vou fazer propaganda para as grandes, mas a Ponte Jornalismo é um grande parceiro, por exemplo, né? As outras eu prefiro não mencionar. E também tem a CBN, que é com muito respeito quando procura, sabe? Então tem... Merece ser elogiada, né, um pouco. Sim, aí tem a Rádio USP que chamou, tem alguns jornais querendo que a gente faça coluna, né? Então, quando tiver acertado o projeto, a gente fala depois. Mas a própria Ponte, por exemplo, convidou a rede a ter uma coluna mensal. Mas a nossa questão com as mídias é também assim, nem todo caso é para dar visibilidade. A gente precisa dar visibilidade, mas depende da situação. Tem estratégia que, ó, a pessoa tem que, mano, ficar suave, porque ela tá correndo risco de vida, entendeu? E tem outras coisas que ela tá correndo risco de vida, o mundo todo tem que saber. Então, cada estratégia é pensado. O movimento, a família e as pessoas que são, né, os moradores, os amigos, os familiares. Então, é uma experiência muito, assim, é muito grandiosa. Enquanto militante, eu nunca tinha vivenciado isso. Militar com pessoas classe média, com brancos, com ex-presidiário, com evangélico. Com mães, né? Com mães. Com mães a gente já lida, né? Eu sou concursada pela assistência social. Eu trabalhava num CRAS. Hoje eu estou na Coordenadoria de Igualdade Racial. Mas é bem diferente o que você faz em horário de trabalho e o que você faz como militância. Como militância a gente tem uma proposta muito maior. O trabalho é salário, né? Não dá pra... Sim. Enfim, no mundo que a gente vive é isso. A sobrevivência, ela tem um limite da sua criatividade, né? Agora a rede não, ela exige muito da nossa criatividade. Tanto na área política, da denúncia, da proteção, quanto da resistência. Que aí perpassa pela educação popular, por essa troca de estar aprendendo com as mães também, de estar conhecendo o território com a galera. Então, tem algumas coisas que são tecnologia, mapeamento da quebrada, tá dentro da nossa proposta de formação de defensores e defensoras populares, por exemplo, né? Que a gente não é só denunciar, a gente quer ter, por exemplo, também o nosso ativatório, que seria um apelido crítico para observatório, porque nós não vai só observar, né? É dados geográficos baseados em denúncias anônimas, que é o Fala Quebrada, é um formulário que a gente quer transformar em aplicativo para as pessoas denunciar anonimamente, poder mandar foto, vídeo, e a gente saber como que tá a violência, né, em cada quebrada do estado de São Paulo. Então nós somos vários articuladores, somos 30 e poucos, mas tem os advogados, os psicólogos e os apoiadores, e tem os núcleos, né? Então, quando você perguntou como que a gente se organiza, tem vários núcleos. Então, a nossa proposta, por exemplo, aqui no ABC, é que Mauá tem um núcleo, né? A Favela do Amor é um núcleo. A gente igual o Rio Grande da Serra tem um núcleo. A gente tá fortalecendo os núcleos a partir da articulação na região. Então, no caso do ABC, né? E dentro de toda essa estrutura que é incrível o trabalho da rede, eu admiro muito.
ter tido a oportunidade de viver uma ação da rede foi muito transformador para mim dentro justamente dessa realidade. Até então, a minha experiência de militância era uma experiência de militância partidária, que não te oferece uma realidade, um tato com um tato humano com o processo de uma ação nos territórios, um respeito pelo território. E foi muito isso que eu senti na ação. E aí eu queria que você falasse também um pouco do lado complexo, quais são os obstáculos que vocês enfrentam dentro dessa estrutura, quais são as carências que a rede tem, o que uma pessoa precisa para fazer parte da rede, que às vezes hoje está tendo a oportunidade de conhecer o trabalho da rede, pode se encantar e pode querer também dividir o que ela é como ser humano, assim como você faz na rede. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então, assim, a gente costuma dizer que todo mundo que faz parte da rede são pessoas muito valiosas, cada pessoa muito valiosa pra gente, né? Então, a primeira coisa é a pessoa se importar. Você se importa com as pessoas que sofrem violência de Estado, tem medo, não tem orientação de como acessar a justiça, ou não tem um apoio psicológico, não tem... Enfim, a pessoa tem um talento, esse talento que você tem pode ser usado para isso, né? Para fazer justiça, não só pela justiça do caso em si, mas para fortalecer uma quebrada que é toda injustiçada, porque pra gente não é só a violência policial, né? A própria pobreza a gente pode considerar como uma forma de violência, né? A ausência dos direitos, então o jovem que é alvo de enquadro violento, de tortura, de sair ameaçado de uma abordagem, tudo, é o mesmo jovem que não tem acesso ao lazer, que não teve o primeiro emprego, enfim, que teve vários direitos negados, né? Então, para nós, assim, é mais do que o acesso à justiça. É a partir dessa conscientização do que está rolando, a partir dessas ações as pessoas se conscientizam no trabalho mesmo, no fazer, e é nesse rolê que ela também vai entender o que ela pode estar contribuindo, né? Não só para a rede, mas para mudar a sociedade que ela vive. Porque tem uma ideologia que está cada vez mais forte, que é do bandido bom, bandido morto, desde que ele seja pobre e preto, né? Sim. Porque, na verdade, o bom bandido mesmo é aquele que não é pego. E quem são eles, né? Eles estão muito bem obrigados, estão bem de vida, estão bem vestidos e não está dentro do que a gente chama do estigma, né? E estão longe dos territórios de violência, né? Isso. E para nós é isso, assim, ó, a pessoa se importar e ela ter um talento, esse talento pode ser usado para isso, né? Para uma ação solidária, e ela também pode contribuir à distância, ou ela se importa, ela não tem talento nenhum, mas tem tarefa. A gente tem várias tarefinhas virtual, né, nas redes sociais, a gente tem uma preocupação de estar expandindo, por exemplo, o mesmo corre que a gente tem com os psicólogos, ter mais advogados, ter mais assistente social, né? Que é um trampo que a gente quer voltar a ter uma parceria com o CRES São Paulo, que é o Conselho Regional de Serviço Social, né? E eles têm um núcleo de combate ao racismo. E aí a gente tá aguardando uma nova representante. Mas para além disso, todas as ações que acontecem nas quebradas de denúncia, é importante estar lá, né? No ato, para aquela mãe saber, ó, veio o cara lá de não sei da onde, porque se importa com o que aconteceu com meu filho que ele nem conhece, né? Ou tem uma live, vamos divulgar a live da rede, né? A gente fez uma esses dias que foi emocionante, tava eu, a mãe, o jovem que foi comprar cortina, no caminho foi abordado e saiu preso, né? E a descrição que tinha era negro e uma das partes da roupa. O resto não batia nada. E o jovem ficou 20 dias na Fundação Casa, né? E aí na live ele fala, eu quero estudar para me formar para ser juiz, para ajudar
esses jovens, porque lá na Fundação Casa tinha menos de 1% de branco. A maioria que estava lá eram todos negros. Então, ele já tinha consciência do racismo, inclusive a mãe dele, foram atrás das provas, tudo, ela foi atrás de tudo, conseguiu ficar 20 dias sem trabalhar para provar a inocência do filho. Ela falou, só volta a trabalhar quando o meu filho estiver em casa. E aí ela até reconhece isso, assim, de que até isso é um privilégio, você poder ficar 20 dias sem trabalhar, não é toda mãe que ia conseguir. Mas é isso, assim, são experiências de luta que uma escuta vai contribuir lá na ponta para a justiça ser feita, mas não é só esse o objetivo, né? Essa quebrada tá fortalecida para ela fazer a sua resistência, porque os tempos que a gente vive é cada vez mais militarizado, é o racismo cada vez mais explícito, né? E é a desigualdade crescendo, né? Inclusive em contexto de pandemia, que é bem preocupante. Importante demais o trabalho da rede, deu pra gente ter uma noção, né, um pouco melhor. É interessantíssimo porque junta vários setores da sociedade, vários setores de poder aquisitivo diferente, né? Classe média, classe baixa, artista, jornalista, militante, psicólogo, advogado. Então dá para ter uma noção da complexidade que é, né? É meio difícil, é abstrato. Para quem não, você tá dentro, acho que você tem uma noção maior. Quem tá de fora... Eu não falei nem a metade, você quer saber? Porque, por exemplo, nós temos uma coisa importante para dizer. Tem várias parcerias, Defensoria Pública, mas com o Ministério Público, setor privado, né? Por exemplo, com o Ministério Público, nós somos um movimento social que é recebido pelo Procurador-Geral da República, em que a gente trata a demanda da violência policial cobrando dos caras. A gente quer uma promotoria para controle externo da polícia, porque é a única política no Brasil que não tem controle da sociedade. Ou seja, nós pagamos imposto para os caras ser assassino, para os caras torturar. Os caras têm mau treinamento, né? Para os caras pintar e bordar e tá acima da lei, tá ligado? E agir também como juiz, porque quando você comete uma execução, você tá, inclusive, passando por cima da lei, além de julgar, né? Porque não tem pena de morte no Brasil. Aliás, não tem legal, né? Aí, o que a gente percebe é isso, que não adianta ficar só falando das instituições, tem que fazer elas trampar. Então a gente vai lá tensionar. Não é porque a gente acredita, o Ministério Público cor-de-rosa que se importa com os pobres, coitados. Não. Eles ficam constrangidos toda vez que a gente fala, olha, promotor, esse caso aqui, qual que é? Porque a ouvidoria tem um trabalho, mas uma coisa que muitas pessoas não sabem, não se denuncia a polícia na corregedoria. A corregedoria não funciona se ela não for fiscalizada pela ouvidoria, que é onde a gente denuncia os casos. E quem é que fiscaliza a ouvidoria das polícias? O Ministério Público. Vai lá, enche o saco. Pobre não tem dinheiro para pagar advogado. Defensoria Pública é um direito seu, cidadão. Entendeu? Então tem coisa que tem a ver com a nossa péssima educação pública, né? Uhum. E tem a ver com essa coisa da gente ter sido historicamente, enquanto povo, negado nossa cidadania, povo preto negado a humanidade e a cidadania, e a gente vive ainda num contexto de criminalização da juventude, da pobreza, que desde 2006 a desculpa do Estado estamos combatendo o tráfico, combatendo as drogas. E na verdade foi a desculpa para a gente ser um dos países que mais encarcera no mundo, né? Só serviu para isso, né? Enfim, a gente vai dar uma pausa agora. Presta atenção pros recadinhos aí, a gente já volta. Salve galera, eu sou Carla Salles. No Comunidade Cultural falaremos sobre o Projeto Andorinha, um projeto que existe desde 2018 no Jardim Zaira 5, com o objetivo de promover lazer, educação e atividades culturais para a comunidade deste bairro. O Projeto Andorinha auxilia diretamente aproximadamente 30 famílias de situação social vulnerável e os seus principais projetos são o projeto de reforço para as crianças, no qual eles oferecem atividades, através de atividades lúdicas, possibilidades de reforço para as crianças que estão com alguma necessidade na escola. Um outro projeto desse grupo do Projeto Andorinha também é o projeto de bicicletas, no qual eles recebem bicicletas
para serem reformadas e depois doadas para as crianças. Projeto de doação de brinquedos, eles recebem durante o ano todo doações de brinquedos, os quais eles distribuem nas festividades anuais. Além também do projeto Hortifruti, que em parceria com mercados da cidade, eles realizam distribuição de alimentos de hortifruti e ovos para as famílias cadastradas no projeto, e a Biblioteca Solidária, além também da arrecadação de roupas e distribuição para todo o bairro. Salve para você que está acompanhando aí a mais um Quarta Livre com essa temporada especial com a comunidade cultural local, certo? Tô aqui para divulgar o material de uns artistas aí da galera da região. Esse daqui é um adesivo do Mernude, uma banda de hardcore aqui da cidade. Eles fazem vários shows por aí, eles têm parceria com várias outras bandas aí que sempre tocam juntas, sabe? Então vale a pena você procurar eles e procurar todas as outras bandas que eles tocam junto, como por exemplo o Javier, né? Que é a rapaziada de Santo André aí, gente boa pra caramba, os caras já se apresentaram muito aqui em Mauá, região do ABC, região de São Paulo. Então procurem essas duas bandas aí e procurem todas as outras bandas que vocês vão achar correspondentes a elas aí, que é um coletivo de bandas. Esse daí é um adesivinho da Discover, né? Parceiraços meus aí, um abraço pra todos eles aí, uma banda que mistura heavy metal, mistura rap, mistura raga, mistura um monte de elementos aí e faz um som muito interessante, vale a pena pesquisar, tem bastante coisa na internet, certo, deles. Esse som que você tá vendo aí, eles tocando ali no Paço Municipal da cidade, eles são muito, muito interessantes. Mais uns desenhos aqui, né, esse desenho aqui é da Narc, uma potência da cidade aí, que faz parte do grupo antifascista, tem um monte de atividade muito bacana da galera, faz grafite por aí, é artista plástica, faz desenhos também e é uma potência política aí também, muito importante para nossa cidade, certo? Esse desenho aqui, ó, esse desenho é do Mukunder, nosso parceiro lá do Chile, tá morando aí no Zaira. Esse desenho ele fez lá no Sarau Roots, no aniversário de 2 anos do Sarau, e deixou para sorteio, né? E ele é um grande artista plástico, pintor. Vale muito a pena você conhecer as redes sociais dele aí, que tem um monte de obra dele aí, e contemplar esse artista aí que tá morando aqui em Mauá, certo? E o CDzinho aqui também, do Instinto, banda do nosso parceiro Nobru lá de Santo André, lá do estúdio Pub, né? O estúdio Pub é um estúdio que já ajudou muita banda aí, muita banda já fez um som lá, que galera que faz ensaio em estúdio aí do ABC com certeza conhece, certo? Já serviu de palco de muito ensaio aí, e a banda dos caras é da hora, banda de responsa, muito boa a banda, né? Agora mais uma coisinha aqui da Tonac Skateboard, mano, esses caras são monstros, mano, eles atuaram muito tempo na cidade, fazem eventos culturais, tirar o adesivinho aqui da frente aqui. Esse, pra você ver melhor a capa aqui, ó. Eles fazem eventos culturais, eles fazem mutirões de grafite, muito evento de skate, eles são marca de roupa, eles têm um canal no YouTube muito, muito interessante, com muito conteúdo lá, vale a pena você dar uma flagrada. Realmente é um dos trampos que eu mais acho interessante na cidade aí, porque é um coletivo muito, 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 muito importante, né? E por último, nossos parceirões aí do Vibração Sol, esses caras aí não tem nem o que falar, são mais de 20 anos de banda aí, uma das bandas mais tradicionais da cidade. O de cima é um DVDzinho do Vibração, de 10 anos, né? Agora já fazem 20. Eu tive a oportunidade de trampar nesse DVD aí na época com a Street Moves, depois virou o NAI, virou MKV, agora estamos aí no Estúdio 86. E mais importante é ter o DVDzinho aí como registro desse grande trabalho que aconteceu e deixar registrado aí também para as gerações posteriores. E esse é um CD mais novo assim, mas também já tem algum tempo, né? É um CD um pouco mais atual, e você acha muito ele inteiro na internet e muitos outros CDs na internet também, dá uma caçada. Então é isso aí, galera. Comunidade cultural aí na área, divulgando material do pessoal. Tem alguma coisa? Manda pra gente, vale a pena aí. Às vezes um desenho, um panfleto, alguma coisa já é o suficiente pra gente divulgar um grande trabalho, certo? Então é isso aí. Segue a programação, vamos que vamos, Estúdio 86 na área. Salve, salve, galera! Estamos de volta com o Quarta Livre, edição Comunidade Cultural. Kati, conta pra gente um pouco mais também sobre a atuação da rede aqui na cidade de Mauá. Nossa primeira ação em Mauá foi uma reunião da Rede ABC, que ela acontecia, inclusive, antes da pandemia, de forma presencial, sempre revezando assim, as cidades, né? Então já aconteceu Diadema, São Bernardo, Santo André. E aí quando foi em Mauá, foi no CCDL,
Então foi um espaço bem importante para a cidade, né? E foi no momento que a gente estava divulgando o curso de defensores populares que estava acontecendo em Rio Grande da Serra. E aí, outras ações, uma delas foi a ação de denunciar, né, o caso de racismo no Açaí, em que a pessoa tinha sido confundida com assaltante, enfim, o segurança insistiu que estava armado. Aí, assim que a gente soube pelo story, né, do Instagram, a gente já disparou ali o vídeo e já foi se articulando. Então, no dia seguinte, pela manhã, a gente tinha marcado uma reunião online para o ato à noite. E aí a gente fez o ato e teve várias intervenções culturais, inclusive com rap, com poesia, com música. Mas foi tudo, assim, organizado de última hora para demonstrar mesmo a solidariedade. E foi um ato forte, porque não em termos de quantidade, né? Mas, sei lá, 50, 60 pessoas no máximo. Mas a gente conseguiu impor o respeito ali, né? Porque na concentração já tinha uma viatura e a gente conversou com os policiais. Estamos aqui em solidariedade. Ah, quem é o líder? Estamos aqui em solidariedade. Aí as pessoas vieram porque se importa, acabou. Então, a experiência que a gente tem, inclusive, é de tentar demonstrar essa força do poder popular, né? Que nós todos juntos, a gente é muito mais forte, né? Então, essa foi uma das ações. E a outra foi que a gente levou a faixa na Marcha da Consciência Negra desse último ano, de 2020, que foi, assim, um mês da consciência negra particular, né? Foi o mês, assim, que teve mais protestos radicais, não só no Brasil, por conta do caso do George Floyd. E na véspera, né, da consciência negra, o caso de racismo no Extra. Então, muitas pessoas não entendem que o racismo é uma violência, ela gera traumas. E essa violência também é reproduzida pelo Estado, né? E que, por exemplo, os agentes fora da corporação, em tese, não poderia trabalhar. Se eu sou servidora pública, eu não posso ter um outro trabalho, né? Mas são coisas que são naturalizadas no Brasil, né? Assim como é banalizado a discriminação, é banalizado a violência policial. Então, pra gente aqui em Mauá, que é uma cidade historicamente indígena, historicamente negra, com uma população muito grande de nordestinos, com uma população pobre muito grande, né? E de muitas ocupações, a gente vê como uma potência de resistência, porque quem já sofreu muito a vida toda, né, ela transforma toda essa história de vida em superação, em força, né, porque nós não somos de abaixar a cabeça, né, se a gente olha a história de resistência no Brasil, né, são vários processos, tivemos vários massacres, mas a gente continua essa luta, né? Que já foi quilombola, que já foi luta por moradia, já foi luta dos nossos avós se estabelecer, ter trabalho. Então, o que a gente vive hoje é isso, né? Tentando transformar o medo em revolta, tentando transformar o luto em saudade, em justiça, né? Tentando mostrar para as pessoas que o genocídio é uma política de Estado que precisa ser enfrentada, que a gente precisa combater e que as quebradas podem resistir, né? Esse Estado, né? Para transformar essa realidade. E, Kati, toda essa revolta, toda essa luta, todo esse medo, todos esses temas que você trouxe, você também trabalha eles na arte, através da poesia, através do hip hop, você também é MC. E eu queria que você falasse também pra gente, que você falasse da sua relação com os movimentos culturais da cidade, com a sua relação com a arte, o quanto que a arte também é um instrumento de educação para você, na sua atuação.
no quanto que você olha para o hip hop como um instrumento também para chegar nas crianças. Conta pra Bom, gente assim, também desse seu lado. é muito espontâneo, né? Seja numa ação de trabalho, um socioeducativo, ou uma ação de rua, de protesto. Por exemplo, nos protestos a gente tem palavras de ordem que precisa rimar. Então, é aí que nós entra também, né? Mas não é necessariamente um critério, né? Ele faz parte, porque a minha trajetória é essa, né? A minha primeira militância foi organizando evento de basquete com DJ nas escolas de finais de semana. Foi o Junção, tinha um nome assim. Depois a gente fez até sem nome, chegava lá na escola, pegava autorização ou sem autorização e usava o espaço, né? E aí depois, com o quilombagem, que eu fui aprendendo a me organizar coletivamente, em relação à luta mesmo, né? Que só estudar a gente não transforma, né? Porque você vai fazer o que com conhecimento? E também, só fazer tarefa não te ajuda a ter uma intervenção consciente do que você está fazendo. Então, a gente buscava esse equilíbrio, assim, estudar e intervir. E o nosso lema no Quilombagem é se formar para formar. Então, vamos estudar para a gente passar o conhecimento para frente. Então, a gente dava cursos gratuitos. Na rede, a gente também tem uma preocupação com a formação, né? São pessoas diferentes, de caminhada diferente, movimentos, ideologias e partidos diferentes. Então, a gente tenta trazer algumas discussões para estar minimamente alinhada. Mas a arte, por exemplo, ela está presente a partir da presença dos artistas. Então, na rede nós temos MCs, tem grafiteiros, tem pessoas que trabalham na área do cinema, tem cantores, tem tocadores de instrumento, tem pessoas que trabalham com, como é que chama? Saúde e bem-estar. Não chega a ser necessariamente arte, mas tem esses saberes do autocuidado. Que mais? Nós temos pessoas que elas têm uma história, né? Que ou vem do hip hop, ou vem de coletivo de percussão e de alguma forma esse conhecimento ele é usado na ação, em alguma proposta. Ou até mesmo quando a gente faz formação, a intervenção poética, por exemplo, da Flor Descendente, estava dentro da programação do seminário internacional que fundou a rede, né? A rede é fundada por uma professora, a Marisa Pfefferman, que apostou nessa ideia de que em rede a gente consegue ser mais forte aí para enfrentar a violência de Estado. Então, desde o início a gente está aí construindo a rede. Eu represento o ABC no Ministério Público, temos outras pessoas também, mas é uma responsa de poder, inclusive, colocar Mauá assim, né? O Mauá existe, Mauá tem a sua potência cultural, Mauá resiste, né? E aí, nessas idas e vindas aí, tem sido uma experiência muito da hora conhecer outras quebradas, conhecer outros movimentos e tá atuando junto com pessoas que, mesmo pensando diferente, têm os mesmos princípios, né? Então tem uma música do MV Bill que ele fala, o mal contagia, mas o bem é contagiante. Então vamos apostar nessa ideia de que a solidariedade ela pode ser contagiante a ponto da gente chegar mesmo a ter um poder popular mais consolidado e o Estado temer esse povo organizado, né? Que é isso que faz mudanças na sociedade, é o povo organizado na luta. E é impressionante, né? É um puta exemplo que a gente consegue tomar para usar na nossa área de interesse, na nossa militância, pelo menos. Eu, por exemplo, trabalho, não me considero militante, mas sei lá, sou um cara que atua nos coletivos artísticos da cidade, que traz arte e esportes, entendeu? Então a pessoa consegue tomar esse tipo de organização que a rede tem para a sua área, né? Para a sua coletividade, para o seu trabalho, né? Consegue, inclusive, somar, né? Então é um exemplo social mesmo, né? De como a sociedade deveria se organizar, se empoderar,
se formar, né? E cobrar. E fazer uma política que, na minha cabeça, eu considero uma certa política de rua, né? Que você toma para si, né, o que é seu, chega nos ministérios públicos, chega na onde for para fazer para você requisitar o que você precisa, né? Para você mostrar a realidade. Direito, né? Nós não temos só deveres, né? Temos direitos também. E é principalmente esse motivo que a gente gostaria, né, de ter chamado você aqui, para a gente entender o que é isso, né? Que exemplo é esse? Que trabalho é esse? Que trabalha contra o genocídio no Estado, Sem mas trabalha nenhum com real. esporte, com arte, com tudo, né? Consegue agregar tudo numa luta, né? Isso é muito interessante. É um movimento social ousado, né? Nós temos um lema que é estancar a sangria que escorre nas quebradas é um ato revolucionário. Porque para nós, assim, primeiro, o direito à vida, né? Sem a gente ter o direito de existir, a gente já perde o direito na sequência de resistir, né? Então, para a gente ter alguma mudança, nosso povo tem que estar vivo, né? Então, estancar essa sangria significa desmilitarizar a polícia, significa desmilitarizar a sociedade, descolonizar a sociedade, né? Que naturaliza o racismo, naturaliza essa política terrorista, né? Porque a gente fala de números de guerra, né? São estatísticas que em plena pandemia, pelo contrário, né? Em vez de diminuir, aumentou. E essa educação, instruir para a educação, por exemplo, você falou uma coisa no primeiro bloco que ficou na minha cabeça, que é a mãe de um traficante, entendeu? Entender que o cara é um traficante, o cara tem o direito de pelo menos estar vivo, ele pode ser punido e tal. E essa coisa que a sociedade não tem, essa coisa de jornalismo tradicional no Brasil, que a pessoa apoia a polícia, juiz, né? Então a gente também consegue ilustrar melhor os casos para trazer uma pedagogia para a pessoa ver aquilo ali e falar, ah tá, é assim que funciona. Não é todo mundo bandido num saco de batatas, né? Não, e é muito louco porque se a gente olhar por que existe o tráfico, é o mesmo motivo porque existe o camelô, ou porque existe o trabalho precário, ou porque existe o trabalho sem nenhum direito, né? Sem 13º, sem férias, sem uma carga horária mínima. A gente está falando de um país que é extremamente desigual, que o trabalho precarizado faz parte da economia formal. Se a gente olhar, né, enfim, até a face mais sangrenta do Brasil, que é o genocídio, ele também é lucrativo, né? Então, desde o início do governo Bolsonaro até hoje, a gente pode olhar o número de aumento de venda de armas. E aí você fala, que segurança pública é essa, cara? Do que eles estão falando? É uma segurança de matar pobre. E é o que vai dar a sensação de segurança, então, né? É a mesma lógica de apoiar um policial juiz, né? Mesma lógica de falar, mano, se for comigo eu vou, sabe, me defender, ou, sabe? É a lógica de bandido bom, bandido morto. É a lógica militarizada, em que inclusive é reproduzida não só pelo Estado, mas por toda a sociedade, quando fala, mas estava onde? Estava fazendo o quê? Estava lá por quê? Então, assim, o fato de você morar mal, né, viver mal, já não bastava como punição, precisa matar, precisa torturar, precisa forjar um crime, né, para mostrar essa autoridade, né, e controle social, porque para nós, assim, os jovens vítimas da violência do Estado são jovens em idade produtiva, reprodutiva, muitos arrimo de família, e aí depois, como é que fica? A família é criminalizada, é perseguida, as testemunhas ameaçadas, e aí essa pessoa, da onde ela tira força para lutar por justiça, né? Ela precisa sobreviver, né? Como é que ela vai brigar por justiça? E são lições que a gente tem dessas pessoas, né? Essas mães dão aula pra gente, né? De força, dão aula de direitos humanos, que a gente costuma até dizer, que eu falo, né? Eu não sou defensora de direitos humanos, eu sou militante. Porque, historicamente, os direitos humanos, ele foi elitizado no Brasil. São ONGs que ganham muita grana, entendeu? E nós somos um movimento social, nós não somos ONG, nós não recebemos grana. Pelo contrário, a gente tira do nosso tempo livre, tira do nosso salário para fazer as ações. Tem muitas coisas que é apoio, tem parceria,
mas é uma dedicação que os articuladores têm por acreditar que o território articulado ele consegue se proteger e consegue fazer sua resistência, né? Então, é muito ousada a proposta da rede. A proposta da rede é acabar com essa segurança pública. A gente tem um conceito de seguridade social, que não existe segurança pública nessa sociedade que a gente vive. Existe perseguição aos pobres, né? Existe matança sistemática. E aí, para nós, seguridade social seria os direitos garantidos. Então, você tem moradia, tem saúde, tem educação, tem lazer, você tem a sensação e tem a segurança. Porque é isso, né? A gente está falando de territórios que o Estado é ausente, ele se faz presente na hora de encarcerar e matar. É toda uma complexidade para chegar nesse ponto básico, que é só cumprir a lei, né? Os direitos humanos Mano, a gente só quer viver, tio. A gente só quer respirar, tá ligado? Primeira coisa. Nós nem tá falando de revolta popular ainda. A gente quer respirar. Então, a gente sabe que toda perseguição, na ditadura, o inimigo, o alvo, era o comunista. E hoje, quem é o alvo? Se a gente olha para as estatísticas, é o jovem preto e de periferia. Qual é o estigma? Tá ligado? Tipo, o Jefferson, na véspera, no dia do aniversário, pilotando a moto, toma tiro nas costas e fica por isso mesmo. Fala que o cara tava roubando a moto, meu. Ele tava dando um rolê no aniversário com a moto, sabe? De amigo dele que tava emprestado e falou, não, eu autorizei. E aí são várias situações. O menino autista, cara. Prenderam um menino autista. Colocou ele como um crime que ele não cometeu. Ou você pega várias crianças, né? O Miguel, o Lucas, de 14 anos, no Campo dos Alemães, qual é o nome do menino? Enfim, lá de São José dos Campos. Estava dentro de um parque de diversões, foi ameaçado uma semana antes, né? O agente chegou e falou pra mãe, pode encomendar um caixão pequeno. Então, quantas pessoas estão sofrendo isso e tá se sentindo sozinha? E quantas pessoas têm tempo livre para poder contribuir com a luta? Essas pessoas são bem-vindas com o seu talento, com o seu saber, porque a rede é isso, é troca de expertise. A educação popular é isso. É a consciência de que a vida vale muito, né? E que nós juntos somos mais fortes para enfrentar essa violência que não precisa fazer mais parte das nossas vidas, né? É o poder popular contra o genocídio que a gente acredita e tenta construir aí. Parabéns pelo trabalho. Valeu, Incrível o trabalho da convite rede. aí. Poder ao povo, parceira, gratidão total por você estar aqui com a gente e dividir todas essas informações. É muito saber e é muito importante essa realidade de que tem pessoas não só pensando, tem pessoas ativas numa transformação. E é muito importante que as pessoas tenham acesso a isso. Muito obrigada pela sua presença. Procure aqui a com gente nas redes sociais, quem está assistindo a gente no Face, no Insta. Temos um site também, tem Twitter e divulga o Fala Quebrada. Para todos os quebradas saber que tem gente que se importa com eles, sim, que estamos junto para fazer aí a nossa resistência. Tá dado o recado. Agradeço ao público, agradeço a galera aí, certo? Mais uma entrevista com sucesso aí. Agora vocês vão ficar com o set musical do DJ 7. Por que eu coloquei o DJ 7 hoje? Porque o DJ 7 vai lançar um trabalho, ou não sei se vai bater as datas de acordo com esse vídeo, mas se o vídeo ainda não saiu, vai sair logo menos, que é uma cypher junto com a nossa amiga Catiara. Aí vocês vão poder ter oportunidade de entender também, ver o outro lado dela, o talento no hip hop, certo? Então fiquem com o DJ 7, que tá na cypher junto com a Catiara. Fiquem ligados no pessoal da MKV Produtora, que a cypher é pra lá. E tamo junto, agradeço e bom som pra vocês. É nóis. Esse projeto foi aprovado pela Lei Federal de Emergência Cultural Aldir Blanc e o número do projeto aprovado é 44/2020. Valeu.